Olá, vamos discutir hoje um tema de grande importância, especialmente no ambiente hospitalar, que são os surtos que já começaram a ser identificados aqui no Brasil por um novo fungo, na verdade, novo aqui no Brasil, porque ele já é conhecido por transmissão em vários países do mundo, chamado Candida auris. A Candida auris, ela tem uma característica, né, um pouco diferente das outras cândidas que a gente já conhece, como a Candida albicans. Ela, no ambiente hospitalar, ela é capaz de produzir doença muito grave com alta mortalidade. Mas o que chama a atenção desse fungo é que ele tem a capacidade, né, de permanecer no ambiente por um longo período. Ela é capaz de formar o que a gente chama de biofilme. Então, ela liga-se em superfícies inertes, seja numa superfície geral, próximo ao doente, por exemplo, na grade da cama do hospital, no monitor, na mesinha onde fica o prontuário, ou mesmo se o paciente tiver um catéter venoso central, aonde está sendo infundido medicações, ou uma sonda vesical para ele poder urinar adequadamente. Muitos pacientes precisam estar com esses procedimentos invasivos dentro, por exemplo, de uma unidade de terapia intensiva, para que ele se mantenha nos controles adequados e mesmo tomar as medicações adequadas. E essa cândida, esse fungo, ele pode se ligar nesses catéteres, né, nessas superfícies, se multiplica nesses locais, cria uma barreira protetora contra até as medicações que são utilizadas contra o fungo e mesmo contra as nossas defesas. Então, ele pode persistir nesses ambientes. Essa característica da Candida auris, ela é muito importante, né, para a sobrevivência do fungo. E ela pode, então, tornar a infecção mais difícil o tratamento. Outra característica que esse próprio biofilme faz, e mesmo o fungo pode ir adquirindo durante a sua permanência no organismo, é a resistência a vários antifúngicos. Então, muitas medicações, né, que são utilizadas contra o fungo, elas já começam a se tornar ineficientes. Então, elas são fungos, cepas, né, que se tornam resistentes à maioria desses medicamentos que são utilizados contra ele. As mãos dos profissionais de saúde é um elemento chave nisso, porque você vai, examina o doente e ela é capaz de colonizar a pele, principalmente região axilar, região inguinal. Ela coloniza, o fungo, a Candida auris coloniza a pele do doente. Então você examina o doente, muitas vezes não faz a higiene das mãos de forma adequada e vai e examina outro doente, levando a cândida para outro doente. Então essa transmissão cruzada pelas mãos e por equipamentos próximos ao doente são os mecanismos mais importantes de transmissão. Por exemplo, o termômetro, que vai em região axilar, se ele não for feito uma desinfecção adequada contra a cândida, com álcool a 70%, por exemplo, você pode transmitir essa cândida para outro doente e levar a essa colonização e pode levar a uma infecção posterior. Então essa é uma preocupação grande, a gente não tinha essa cândida aqui no Brasil. Ela começa lá em 2020, durante a pandemia de Covid. Inicialmente foi identificada numa UTI do Nordeste do país, em Salvador, e você vê que parte desses estados brasileiros, a Bahia, Pernambuco, onde estão ocorrendo outros surtos da Candida auris, são regiões litorâneas, né, do mar, e a Cândida tem estudos mostrando que esses locais são propícios para o crescimento da Cândida próximo dessas regiões de litoral. Então é uma preocupação, voltou
a ter casos lá em Pernambuco, inicialmente acometeu um grande hospital muito importante lá da região, posteriormente apareceram em outros hospitais, mostrando que a doença tem essa capacidade de se disseminar para múltiplos hospitais, o que nos preocupa bastante. Como é que isso pode se disseminar para todo o país? Isso foi montada uma força-tarefa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde, com apoio, né, do CDC, o Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, na qual e vários investigadores, inclusive da nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, uma força-tarefa de investigação e que a gente consiga conter esse surto para evitar a disseminação para todo o país. O problema disso, né, é que realmente uma outra característica desse fungo é que muitas vezes ele não é facilmente identificado. Então, a partir do momento que você tem uma dúvida, né, na hora lá, você não consegue identificar adequadamente, ou se você não tem os equipamentos adequados, isso tem que ser encaminhado para um local de referência para que realmente seja identificado e tomado as medidas necessárias. Então, qualquer cândida identificada que você considere que pode ser Candida auris, e existem documentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que deixam muito claro isso, né? Tem vários tipos de cândida que são muito parecidas com a Candida auris e às vezes o método de identificação, muitas vezes ele não é tão eficiente para diferenciá-las. E aí a importância de qualquer dúvida guardar esse fungo e encaminhar para um órgão de referência, geralmente os laboratórios de referência, os LACENS, ou mesmo já comunicar, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, que você tem os comitês estaduais de infecção hospitalar, obviamente a CCH do hospital, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar já está ciente, comunicar ao órgão estadual, à comissão estadual, e posteriormente isso será comunicado à Anvisa, notificado e aí investigado exatamente os laboratórios de referência. A Unifesp, né, o nosso laboratório coordenado pelo professor Arnaldo Lopes Colombo, né, o Laboratório Especial de Micologia, o LEME, ele está capacitado para identificação, para que realmente a gente consiga eliminar as dúvidas, né, muitas vezes que ocorrem. Então, hoje, existe uma preocupação muito grande com a disseminação desse fungo. Sabemos que ele é de difícil identificação, tem uma resistência alta a muitos antifúngicos utilizados, pode acometer pacientes, principalmente pacientes em unidades de terapia intensiva ou indivíduos que tenham comorbidades, né? Indivíduos imunodeprimidos, com diabetes, internados por longo tempo, fazendo uso de antibiótico amplo, porque você vai selecionando aí o local e aí o fungo começa a crescer nesses locais. No organismo não existe o vazio ecológico. Quando você dá um antibiótico para o indivíduo, você mata uma série de bactérias que até são importantes para o organismo, favorecendo o crescimento não só de bactérias resistentes, como também de fungos, que é o caso da Candida auris, que muitas vezes pode ocupar esse local e por isso aqueles pacientes no uso prolongado de antibiótico ou antifúngico são pacientes que têm fatores de risco para o aparecimento não só de micro-organismos multiresistentes e entre eles aí a Candida auris é importância além das bactérias. Então esse é um alerta, né, para os hospitais, para os profissionais de saúde, da importância desse crescimento dessa Cândida, inicialmente localizado no Nordeste do Brasil, mas nós tivemos um caso recentemente aqui, num hospital de Campinas, num recém-nascido, e a preocupação é que isso se dissemine para o país, e já temos problemas demais, né, nos nossos hospitais com as bactérias multiresistentes, e agora um fungo que pode ter muita dificuldade de tratamento e se disseminar de forma muito ampla
nos nossos hospitais. Como prevenir as infecções por Candida auris? Bom, como nós conversamos, ela é capaz de se disseminar entre pacientes, colonizar o ambiente, formar biofilme, e são esses aspectos que a gente tem que trabalhar na prevenção. Primeiro deles, a higiene das mãos. Então é muito importante, após examinar um doente, antes de examinar, antes de tocar equipamentos próximos ao doente, sempre higienizar as mãos, com água e sabão, com álcool a 70%, o álcool gel, eles têm atividade contra a Candida auris. Então é importante a higienização das mãos, que é fundamental para evitar a transmissão cruzada. Outra questão fundamental, a higiene do ambiente, porque ela é capaz de formar biofilme e ficar lá no ambiente. Então você tem que fazer uma higiene adequada de todas aquelas superfícies próximas ao doente. Então, desde o equipo de soro, a grade da cama, os monitores, têm que ser higienizados, que é a chamada limpeza concorrente. A ideia é que cada troca de plantão da enfermeira, isso seja higienizado, então em torno de 3 vezes ao dia. Mas, infelizmente, a Candida auris é resistente a muitos germicidas hospitalares. Então, habitualmente, os hospitais utilizam soluções de quaternário de amônio, biguanidas, que têm resistência para a Candida auris é resistente a esses germicidas. Então, existem 2 germicidas importantes nessa situação que têm uma atividade direta contra a Candida auris. O primeiro é o hipoclorito de sódio, a Cândida, né, que é uma solução à base de cloro, mas o problema dele é que ele agride muitas vezes metal, equipamentos, então ele não pode ser utilizado em todos esses equipamentos próximos ao doente. Outra tem um cheiro, tem um odor desagradável, então realmente é uma substância que a gente tem que ter cuidado, somente no ambiente de UTI. O outro é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é adequado, tem ótima atividade contra a Candida auris, só que tem a dificuldade que é o preço, né? Mas se você no seu hospital for identificado algum caso de Candida auris, precisa trocar imediatamente o germicida e começar a utilizar o peróxido de hidrogênio, que é o germicida adequado para isso. E outra, ter todo esse cuidado de isolamento do doente, né? O doente tem que ser isolado, tem que estar muito claro no prontuário dele e principalmente quando ele for transferido para outro hospital. Você não pode transferir um paciente que esteja com infecção ou colonizado por Candida auris sem avisar o hospital que você está transferindo. Porque ele, quando vai para esse hospital, ele tem que ficar isolado com todas as medidas necessárias. Então, vejam, é um desafio enorme, né? Até operacional. Muitas vezes o paciente não descoloniza, né? Ele fica, muitas vezes, colonizado por Candida auris por meses, né? Então ele não descoloniza. E por isso ele deve ser tratado como colonizado desde o momento da identificação, durante toda a internação e depois se ele for transferido para outro hospital. Essa é uma preocupação importantíssima de saúde pública e ter esse controle rigoroso para evitar a chegada desse agente nos nossos hospitais e se disseminar, porque realmente é uma preocupação enorme em termos de saúde pública a disseminação da Candida auris nos nossos hospitais.